Queridos, que alegria estar com vocês essa noite. Quero agradecer mais uma vez o pessoal do louvor, da banda, por nos proporcionar um tempo tão agradável de adoração ao Senhor. E é um privilégio poder nos reunir aqui como igreja mais uma vez e juntos adorarmos a Jesus e juntos cantarmos músicas que falam daquilo que Deus fez por nós. E agora a gente vai ter o privilégio de juntos aprendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra. Nós estamos numa série, essa série aqui vai aparecer aqui em cima, Como Terminar Bem. É a nossa pequena série de fim de ano, e nós temos conversado sobre o que Deus pode nos ensinar, o que Deus tem a nos ensinar ainda esse ano. O que certamente o Senhor pode nos ensinar ainda nesse ano de 2017, e o que nós talvez precisamos como igreja estar com os nossos ouvidos abertos, com os nossos corações atentos, certamente para ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele tem nos ensinar. Nós tivemos o privilégio de 2 semanas atrás conversar um pouquinho sobre como terminar grato, falamos sobre gratidão, né? Na semana passada nós conversamos sobre como terminar juntos e falamos então sobre a unidade da igreja. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, esteja falando ao seu coração, assim como certamente Ele está falando ao meu coração. Se você é um membro dessa igreja, eu gostaria muito que você pudesse ouvir a pregação da semana passada, que fala sobre a unidade da igreja, um desafio que nós temos como igreja do Senhor Jesus. Certamente você será muito edificado, você pode ouvir lá na nossa página do Facebook. Hoje é dia de conversar sobre como terminar diferente. O que Deus tem a nos ensinar sobre nós. O que Deus pode nos ensinar sobre o nosso relacionamento, o nosso caminhar com Ele. Por isso então, como terminar diferente? Geralmente quando nós chegamos nessa época do ano, se aproximando já do fim do ano e do próximo ano, a gente começa já a entrar naquele modo deixa para o ano que vem. Não é assim que funciona? Aquele modo automático, no bom português, aquela boa expressão, final de feira. Então já está nesse modo automático, onde talvez nós estamos muito mais preocupados em apenas terminar esse ano e deixar as grandes mudanças, aquelas mudanças significativas para o próximo ano. Não é assim? Ano que vem ano que vem vai ser diferente. Sabe aquela ideia de que segunda-feira eu começo a dieta? Sabe aquela frasinha que você usou várias vezes? Não, segunda eu vou começar a dieta. O ano que vem é a nossa grande segunda-feira. A gente já começa a mirar para 2018 com essa mentalidade de que, olha, ano que vem, 2018, de fato, eu vou me esforçar para que seja realmente diferente. Na verdade, alguns, talvez como eu, já começou o projeto Verão 2019. Você está nessa também, como eu, né? Porque você sabe que agora já perdeu o verão 2018, já foi para o espaço, você já começa a olhar lá na frente. Então a dieta, de fato, começa só, provavelmente, ano que vem. Não tem que começar esse ano, porque agora é só verão 2019. E a gente tem essa mentalidade, é quase que automático. Para muitos aqui, olha, ano que vem, eu começo então a cuidar do meu corpo. No ano que vem, eu vou começar a me planejar financeiramente, talvez administrar melhor minhas finanças, sem dívidas. No ano que vem, aí sim vou começar aquele curso, fazer aquele MBA, aquela qualificação que eu precisava fazer esse ano, mas ano que vem eu começo. Ano que vem eu pego mais sério na escola, ano que vem, e tantas coisas a gente vai deixando para o ano que vem, deixando para depois. E sabe o que também vai ficando para depois? As disciplinas espirituais. O nosso relacionamento com Deus também vai ficando para depois. Porque nessa pegada de negligenciar algumas coisas, geralmente o nosso relacionamento com o Senhor também vai ficando em segundo, em terceiro, em quarto plano. E embora a gente pense que onde estamos hoje com Deus não é o ideal, tem muito a acrescentar, tem muito a melhorar, chega essa época do ano, você também começa a fazer planos espirituais, mas sempre para frente, sempre para segunda-feira. Segunda-feira eu começo a ler a Bíblia. Segunda-feira eu começo a buscar mais o Senhor. Ano que vem, de fato, eu vou agarrar com a igreja. Ano que vem eu vou de fato servir com mais intensidade. E tudo vai ficando sempre para depois.
E é comum nós nos pegarmos num estado de estagnação espiritual, que você tem aquela sensação que você não está andando para frente, mas também que você acha que você também não está andando para trás, que você está meio ali parado, mas na verdade você está indo para trás. E a ideia central de hoje é o que Deus tem a nos ensinar com respeito à nossa espiritualidade. O que Deus tem a nos ensinar sobre como realmente terminar diferente no que tange o nosso relacionamento com Ele. O que Ele pode nos ensinar a partir da Sua palavra e o que Ele quer trabalhar em nós ainda. O que esse Deus maravilhoso e perfeito, soberano, que não descansa, que não tem pausa para lanchinho, que não tem ano que vem para Deus, porque esse Deus, Ele olha para o corredor da história como se fosse uma coisa só, Ele é atemporal. O que esse Deus tem para trabalhar no seu coração hoje, para te ensinar hoje, para renovar as suas forças hoje, como que Deus pode de alguma forma animar a sua fé hoje, e fazer com que você saia diferente hoje, não segunda-feira, não no ano que vem, mas hoje. Como é que nós podemos então identificar essas áreas que Deus quer trabalhar em nós, que Deus quer trabalhar em você, para que você possa, independente de onde você estiver hoje com o Senhor, independente da sua maturidade cristã, independente de onde você de fato estiver, como que você pode sair com essa sensação de que Deus tem algo a mudar e que Ele está mudando e que você de fato está sendo transformado pelo Senhor. Hoje, queridos, eu quero olhar para uma outra boa igreja do Novo Testamento. Hoje eu quero com vocês olhar para uma daquelas boas igrejas que nos deixam sempre assim inspirados, assim como foi na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre a igreja lá de Filipenses capítulo 2, uma ótima igreja do Novo Testamento, e hoje eu quero olhar para uma outra igreja, e quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, e deixá-la aberta, lá no livro de Tessalonicenses. Essa igreja, esse livro aí de nome complicado de falar, Tessalonicenses, tá bom? Mais complicado ainda de escrever, né? Certamente se você não olhar na Bíblia você vai errar ao escrever Tessalonicenses, né? Mais complicado de tentar soletrar, aí complica tudo, mas essa igreja que certamente tem muito a nos ensinar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos olhar, a partir do versículo 6, você pode abrir, deixar aberto, aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, se você não tem Bíblia, a gente vai colocar aqui no telão, para que você possa acompanhar a leitura, mas se você tem, é bom que você abra e que você deixe aberto. Se você for usar o aplicativo, que é muito bom, é uma baita ferramenta, coloca lá em modo avião, para que nada te atrapalhe e para que você possa aproveitar bastante esse tempo aqui, tá bom? Antes de ler o texto, deixa eu falar para vocês que Paulo, que escreveu esse livro, o apóstolo Paulo, ele estava realmente muito feliz ao escrever para aquela igreja. Era uma igreja nova, mas com bons sinais de maturidade espiritual. E Paulo, ao escrever para aquela igreja, ele vai nos mostrar que talvez sem a gente perceber, mas aquela igreja foi se tornando um bom modelo de espiritualidade saudável para nós buscarmos. Porque os pontos que Paulo vai levantar em gratidão àquela igreja, vão se tornar desafios para todos nós aqui, se você de fato está disposto a que Deus trabalhe em você em algumas áreas, para que você renove o teu compromisso com o Senhor, para que você realmente seja transformado e inspirado a se aproximar cada vez mais de Deus, não amanhã, mas hoje. Certamente essa igreja tem muito a nos ensinar. Eu quero então olhar com vocês hoje algumas características dessa boa igreja. E à medida que a gente vai estudando nesse texto, a gente vai identificar esses pontos, e a gente vai começar a tecer pontos que Deus trabalhou naquela igreja, que Deus formou em Tessalonicenses e quer formar em nós, quer formar em você. Isso é genial. Então, de maneira clara, antes de ler o texto, nós vamos olhar hoje para essas características de uma espiritualidade saudável, que não serve não só de exemplo para nós, mas de encorajamento, para que essas características estejam presentes na sua vida hoje. Para que você sinta-se desafiado a, no final desse tempo aqui, orar e falar: Senhor, trabalhe isso em mim também, renova a minha fé, renova a minha espiritualidade,
Faz com que eu saia desse lugar parado, estagnado, e dê passos significativos para frente. Essa é a ideia, e isso que a gente quer trabalhar hoje aqui com todos vocês. Lê comigo então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 até o verso 10, diz assim, olha: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, trabalha com a gente nesses próximos minutos. Nós precisamos de mais do Senhor, Deus, em todas as situações, em todas as áreas de nossas vidas. E Deus, até para dar passos em direção ao Senhor, nós precisamos do Senhor agindo em nós. Nós somos tão falhos, tão pecadores, tão problemáticos, que a gente tem uma capacidade incrível de fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos e não ouvir a Tua voz. Deus, por favor, trabalhe em nosso coração, da Tua igreja, no meu coração, para que todos nós aqui, nesses próximos minutos, possamos desejar, Deus, querer ouvir a Tua voz, para que nada nos atrapalhe, nada, para que eu não atrapalhe o Senhor, para que meu raciocínio, as minhas palavras aqui, não sejam pedra de tropeço para ninguém aqui, mas para que o Senhor fale conosco. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, nos versos iniciais, como eu disse para vocês, Paulo está feliz demais, ao ver como que o Evangelho chegou naquela igreja, lá em Tessalônica, é o nome da cidade, e que rapidamente começou a render frutos. Então ele deixa claro que o Evangelho que chegou lá, não chegou só em palavras, mas em poder. E foi claro ver a transformação numa igreja muito nova, talvez tão nova quanto essa igreja aqui, que se formou há pouco mais de 2 anos atrás. A igreja de Tessalônica, eles estavam tão empolgados com o Evangelho, com a mensagem, isso teve um poder transformador em toda aquela comunidade. Ele começa a carta agradecendo a Deus por isso, por olhar para aquela igreja e ver o Evangelho transformando pessoas. E antes até de seguir para os pontos dessa mensagem, deixe primeiro falar algo muito, mas muito especial, para você que está aqui hoje, e que de alguma forma você está nos visitando, e você não é desse meio, não é nem dessa igreja, não é isso, mas que talvez você não é desse meio ainda cristão, evangélico, embora a palavra não seja muito boa, mas, ou melhor, talvez você ainda não seja um discípulo de Jesus. Deixe-me falar rapidamente com você sobre isso, porque preste muita atenção. A única coisa que pode mudar completamente a história da sua vida, da sua família, da sua existência, a única coisa que pode realmente transformar a forma como você enxerga a vida é o Evangelho. Preste muita atenção. Nada pode transformar você completamente, nada pode mudar o rumo da sua história, não só nessa vida, mas no porvir. Somente o Evangelho tem esse poder transformador. O que vai realmente transformar você, preste atenção, é você compreender que eu e você estamos em dívida para com Deus, que Deus existe, que Ele nos criou, e nós em rebeldia a Ele, nos separamos completamente dEle. Isso é pecado, é viver completamente fora da vontade de Deus, do plano de Deus, e eu vivi assim, e talvez você ainda vive assim, desconsiderando completamente a existência de Deus e o favor dEle. E o Evangelho é a mensagem de que Deus fez algo para resolver isso. O Evangelho é a mensagem de que mesmo você, sendo inimigo de Deus, mesmo você não se importando com Deus até hoje, como aconteceu comigo, Deus ainda assim fez algo para resolver esse relacionamento partido entre você e Ele.
Então o Evangelho é a mensagem de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos seus pecados, para que Ele pudesse reconciliar você com Deus. E se você confessar Jesus Cristo como teu Salvador, se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus que teu Salvador, a Bíblia diz que você é salvo, que você é transformado. E sabe por que essa mensagem é transformadora? Essa mensagem não é transformadora porque a circunstância que você vive será transformada, não. Tem muita igreja por aí dizendo e pregando que venha para Jesus, tu vai melhorar. Mentira! Se você ouvir isso, sai correndo dessa igreja. Se você ouvir a mensagem que não, se você vier a Cristo, todas as suas circunstâncias irão melhorar. Você que não tem nada vai ter tudo. Você que tem dívida vai ficar milionário. Por favor, sai correndo. Porque essa mensagem não é de Deus, é do próprio capeta. Porque a mensagem do Evangelho é a mensagem de que você pode se reconciliar com Deus. E é isso que vai transformar o teu coração, a tua mente, a tua vida nesse sentido. E embora a sua vida continue uma porcaria, ou possa até piorar, a forma como você lida com isso é completamente diferente. Porque agora você vive com Deus. Porque agora você vive para Deus. Ele tem transformado e vai continuar a transformar o teu coração. Essa é a mensagem do Evangelho que transforma a vida de pessoas. Pode não transformar circunstâncias, mas transforma corações. E essa é a mensagem que nós pregamos aqui. Por isso que meu desejo, antes de mais nada nessa pregação, preste muita atenção, meu amigo, minha amiga, é que você ouça o Evangelho, que você se arrependa dos seus pecados e que você creia em Cristo para a sua salvação. Essa é a mensagem mais importante que existe. Essa é a decisão mais importante que existe, que você creia em Cristo como teu Salvador, que você se arrependa dos teus pecados, que você crê que Cristo morreu por você, para que você pudesse ser religado novamente a Deus. E quando você coloca a fé nele, quando você crê que Ele é real, que Ele ressuscitou dentre os mortos, o próprio Deus te transforma em filho dele, e começa a transformar o teu coração completamente. E isso pode acontecer agora com você, nesse instante, aonde você está. Se você nesse instante, em pensamento, se arrepender dos seus pecados e confessar Cristo como teu Salvador, eu te digo bem-vindo à família. E a partir de agora essa mensagem vai fazer muito mais sentido para você. Ela vai fazer muito mais sentido para você. Então confesse com a sua mente, confesse com seus lábios que Cristo é o teu Salvador, que Ele morreu por você, estabelecendo um caminho de você chegar até Deus. Se você fez isso, se você está fazendo isso, me procura no final, vamos conversar, quero certamente conversar e ouvir você. E a partir disso, e a partir dessa mensagem, eu quero continuar essa pregação. Porque o apóstolo Paulo, ele vai então começar a contar para a gente o que aconteceu com pessoas que entenderam isso. O que aconteceu com aquela igreja que compreendeu essa mensagem e começou a ser transformada por essa mensagem. E você vai ver, e eu vou ver, que eles são inspiradores enormes para a gente, o nosso relacionamento com o Senhor. E que Deus, use o exemplo dessa igreja, as características de maturidade espiritual dessa igreja, para te encorajar, para te desafiar, para te exortar essa noite. E para que você realmente saia daqui diferente, não pelo seu esforço, mas pelo agir de Deus em você. Então, rapidamente, deixa eu ver algumas características com vocês, daquela igreja lá de Tessalônica, e o que Deus tem a nos ensinar a partir deles. A primeira característica que a gente vê no texto, é que aquela igreja, eles se tornaram imitadores dos apóstolos e de Jesus. Queridos, todos nós aqui temos referências, todos nós. Todos nós admiramos pessoas por aquilo que elas fazem, por suas características, por seu brilhantismo, por elas serem muito boas em algumas áreas específicas, por aí vai. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, na área que você trabalha, você deve ter referências. Certamente você hoje é um bom profissional, porque você se espelhou em outros bons profissionais, em outros bons formadores, professores. A gente vive de referências e de se espelhar nessas referências. Músico, por exemplo, os músicos aqui certamente têm referências de bons músicos, para que você se espelhe nesses caras e tente tocar como eles, ou até mesmo ser melhor do que eles, é assim que funciona.
Todos nós na caminhada nos espelhamos em alguém, temos pessoas como referenciais e procuramos imitar essas pessoas. Elas são referenciais de sucesso por serem bem-sucedidas naquela área. Essa é a realidade humana. O que me marca nesse início de texto é que essa igreja que Paulo está escrevendo era uma igreja marcada e é elogiada por Paulo, porque eles eram marcados por uma igreja que buscava ter boas referências de pessoas que eram fiéis a Deus, boas referências de pessoas que tinham intimidade com Deus e que andavam com Deus, e não só ter elas como referências, mas imitavam essas pessoas. Se você olhar o verso 6, que está aqui, o verso 6, você vai ver que Paulo está elogiando aquela igreja e diz: olha, de fato vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Quando Paulo diz nossos imitadores, ele certamente está se referindo aos apóstolos. E abre um parênteses grande nessa minha mensagem aqui, porque quando a gente fala a palavra apóstolo, está até aqui no meu slide aqui, ela tende a assustar um pouco hoje em dia. Porque mesmo que você conheça pouco ou quase nada de igreja evangélica, você certamente já ligou a televisão num canal e estava passando algum programa evangélico, então certamente você já ouviu essa palavra apóstolo, ou alguém, um pregador, se dizendo apóstolo, pregando na televisão. E o pior de tudo, provavelmente você já viu essas duas coisas acontecendo num contexto às vezes até quase que ridículo, porque está falando uma coisa muito absurda. É assim que acontece. Entenda bem, os apóstolos da Bíblia eram completamente diferentes dos apóstolos atuais, ok? Quando eu falo apóstolos aqui, eu não me refiro a esses homens da atualidade, tá bom? Mas eu estou me referindo a homens de Deus do passado, do período bíblico, tá? Esses caras da atualidade, entendam bem, eles não têm nada a ver com os apóstolos da Bíblia. Por quê? Em primeiro lugar, porque o que fazia de Paulo, por exemplo, um apóstolo, é que ele tinha visto pessoalmente Jesus. Essa é uma característica para o apostolado, tá bom? Você tem que ver pessoalmente, corporalmente a Jesus Cristo. Em segundo lugar, você tem que ter sido chamado, comissionado diretamente por Jesus. Essa é a segunda característica de um apostolado. Ele tem que ter visto Jesus e ter sido chamado para servir a Jesus diretamente por Ele. E a terceira característica, você tem que ter a confirmação do seu apostolado a partir de outros apóstolos que preenchem os dois primeiros requisitos. Ou seja, somente um apóstolo que passou pelo ponto 1, pelo ponto 2, pode dizer que você de fato preenche os requisitos, você realmente passou pelo ponto 1, pelo ponto 2. É isso que formava o apostolado bíblico. E não só isso. Uma marca do apostolado também é que aqueles caras eram referenciais de espiritualidade. Não pelo que eles falavam, mas pelo que eles viviam. Eram caras que andaram com Cristo, e por andar tanto com Cristo, eles eram confundidos por Jesus ou com Jesus. Era uma identidade só, não só na forma de falar, mas de agir e de viver. Os apóstolos bíblicos, preste atenção, eles abandonavam qualquer tipo de sucesso humano, eles não tinham sucesso humano, pelo contrário, era só bordoada que eles levavam, e boa parte deles, se não todos, morreram martirizados, das piores maneiras possíveis. E isso era o chamado apostolado nos tempos bíblicos. Eles abriam mão do sucesso, eles abriam mão de dinheiro, eram conhecidos por todos eles, por necessidades até financeiras, porque viviam com o mínimo necessário. Eles tinham uma vida extremamente simples, de fato viviam como Jesus viveu. Eram referenciais de espiritualidade para as pessoas que estavam ao lado deles. Quando as pessoas se aproximavam dos apóstolos, o que ficava mais evidente era a vida de Cristo na vida deles. Tá, entendam bem, e eles eram homens relacionais, você podia se aproximar e andar com eles e ver como aqueles caras se pareciam como Jesus. E embora fossem homens falhos, óbvio que eram falhos, se você lê os evangelhos, você vê Jesus dando esporro neles o tempo todo, nos apóstolos. Paulo deu bronca em Pedro, lá em Gálatas, e embora fossem homens pecadores e falhos, eram caras que lutavam para imitar e amar a Jesus. Então, quando eu falo apóstolos aqui, queridos, não tem nada a ver com os apóstolos desse tempo, os apóstolos modernos. Homens que estão cada vez mais ricos,
nos seus carros importados, com seus jatinhos particulares, cada vez mais longe do povo de Deus, falando demais e vivendo de menos. Isso não tem nada a ver com o apostolado bíblico, tá bom? Mas aquela igreja era interessante porque eles estavam se tornando como esses apóstolos. Eles estavam imitando esses apóstolos e por sua vez estavam então imitando o próprio Jesus. Na prática, aquela igreja, ela começou a se parecer com Cristo. Em pensamentos, em ações, em palavras, a conduta deles passou a ser a mesma conduta do nosso Salvador. Entendam bem, queridos, cristãos espiritualmente saudáveis são aqueles que têm referenciais que se parecem com o Senhor, se inspiram nesses referenciais e com o passar do tempo passam a agir como esses referenciais, o que é a mesma coisa de dizer agir como Cristo. Essa é a primeira característica de uma igreja saudável, de um cristão espiritualmente saudável, e talvez é a primeira área que Deus quer desafiar você. Porque eu falo isso para mim, tá? Quando eu prego aqui, eu prego para mim em primeiro lugar, saiba disso. A gente tem referenciais em tantas áreas da vida. A gente tem pessoas que a gente se espelha e se inspira em tantas áreas da vida secular, o que é ótimo, o que é bom. Mas raramente nós temos pessoas para nos inspirar espiritualmente. Deixa eu perguntar para você, responda aí. Quem é a sua referência de vida cristã? Responda rápido na tua mente. Quem que é a sua referência de vida cristã? Foi fácil identificar esse nome? Veio fácil na mente aí? Quem que é a pessoa que você constantemente pensa, cara, eu queria ter a espiritualidade daquela pessoa. Poxa, aquela pessoa é a pessoa que se parece mais com Jesus que eu conheço. Existe alguém assim? Eu lembro uma vez que eu ouvi um amigo meu falar isso, acerca de uma outra pessoa. Ele falou assim, cara, fulano de tal, eu estava perguntando como é que era a convivência com fulano de tal. E ele falou assim, cara, fulano de tal é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço. Eu amo estar perto dessa pessoa. E aquilo me fez pensar, e me fez entrar em crise, porque eu nem tinha essa pessoa, eu nem tinha esse referencial. E me fez também ficar em crise para saber se eu era para alguém esse referencial. Não é? Isso é uma crise dupla aí. Mas é algo que a gente pensar. Quem é a sua referência de vida cristã que você tem imitado? Porque ela tem imitado Cristo, e obviamente você vai começar a imitar Cristo também. Quem é a pessoa que você olha e fala, cara, eu quero me aproximar dessa pessoa, eu quero ser como ela é uma referência para mim de caminhada cristã, de um cristão exemplar, de alguém que ama Jesus com humildade. Você tem alguém assim? Se você não tem, talvez hoje é dia de você orar por isso. Talvez o ser diferente, o terminar diferente hoje, seja essa busca por referências que imitam a Cristo, e que você de fato vai também estar imitando a Cristo. Ore por isso, monte um plano nessa área, procure pessoas para que possam orar por você ou com você, procure pessoas que vão te ajudar e te projetar para Jesus, porque elas estão sendo projetadas para Jesus. Essa era a primeira característica daquela igreja. Simples palavras, é verdade. Paulo, num simples comentário, aqui no verso 6, tem muito a nos ensinar, tem muito a me ensinar, e eu espero que ensine e desafie você também. A segunda característica daquela igreja, que era uma igreja saudável, que era uma igreja espiritualmente saudável, e que eu desejo isso para mim e para você, era o fato de eles terem recebido a palavra com muita alegria, mesmo em um contexto de dificuldades. Por favor, preste atenção nesse ponto, todos vocês. Eu quero fazer um apelo especial para os adolescentes aqui da Rede e jovens. Prestem atenção nesse ponto, só nesse, depois você volta a dormir. Estou brincando, mas vamos lá. Verso 6, tá? Olha o que Paulo diz: pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Galera, não sei se você sabe, mas essa igreja lá em Tessalônica sofreu demais para ser formada. Atos capítulo 17, não vou ler aqui, mas você pode ler em casa. Atos capítulo 17 vai contar, vai narrar para a gente a formação dessa igreja. E a formação dessa igreja foi uma loucura.
Paulo pregou o evangelho na cidade, uma galera se converteu, abraçou a mensagem do evangelho, e logo que eles aceitaram a mensagem, começou uma igreja na casa de um cara chamado Jason. Alguns falam que é Jason, mas eu acho que é Jason, tá bom? E começou essa igreja na casa do Jason, não da sexta-feira 13, tá bom? Mas um cara lá da Tessalônica. E ele abriu sua porta para começar a igreja, e assim que ele começou, ele e talvez todos os membros da igreja foram presos. Olha que loucura começar uma igreja assim, já pensou que doideira? Você vem num culto, a igreja começou, primeiro culto, pô, legal, a galera está aqui, papá. Aí você vem cultuar na semana seguinte, cadê a galera? Não, foi presa, não tem mais ninguém aqui, a galera foi presa. E assim começou aquela igreja em grande perseguição e oposição. Os oficiais da cidade, Atos conta, olha que loucura, eles estavam revoltados, porque aquele grupo estava pregando que existia um rei maior que César. Olha que louco isso, maneiro, né? Depois lê lá em Atos 17. Eles estavam pregando e celebrando um rei muito maior que César, e deixou os caras malucos, prenderam, pagaram fiança, foram libertos. A gente não sabe depois o que aconteceu com eles. Parece que foram bem, porque Paulo depois escreve para essa igreja, pela graça de Deus. Mas olha que loucura, mesmo nesse contexto insano, Paulo viu uma alegria imensa naquela igreja, em receber, em ouvir a palavra de Deus, e ele fala isso com propriedade, porque foi ele que pregou, e certamente ele viu nos olhos daquelas pessoas, uma alegria, uma intensidade, uma paixão, em receber aquilo que marcou Paulo, marcou ao ponto de anos depois ele escrever para a igreja, e falar isso, vocês receberam, apesar das dificuldades, a palavra de Deus com muita alegria. Isso aqui é lindo, e ao mesmo tempo complicado, Porque esse interesse que aquela igreja demonstrou pela palavra de Deus, parece muitas vezes não ser o nosso interesse pela palavra de Deus. Entende? Você sabia que o interesse em ouvir a palavra de Deus, agora preste bem atenção, todo mundo. O interesse de você ouvir a palavra de Deus, você sabia que tem muito mais a ver com você do que com o pregador que está aqui? Porque como eu disse até na minha oração, o pregador ele só tem que não atrapalhar Deus. Esse é o papel do pregador. Ele só não pode falar groselha, besteira, o que de fato muitos falam, é verdade. Mas o nosso papel aqui é não atrapalhar Deus, é olhar para a Escritura e ver o que a Escritura tem a nos ensinar, simples assim. Mas tem muito mais a ver com você, com o teu coração, com as tuas orações, com o teu desejo de querer ser esse povo aqui que recebe com alegria. É claro que eu preciso comunicar, eu como pregador, preciso comunicar com dependência de Deus, é por isso que eu fico horas e horas estudando, me preparando, é claro que tudo isso é importante, mas o receber a palavra com alegria, não tem a ver com a qualidade do pregador ou da mensagem em si, não tem a ver com o ambiente favorável para se ouvir a mensagem, tudo isso são coisas importantes, mas tem a ver com um coração que deseja mais do Senhor, que deseja amar mais o Senhor, tem a ver com aquele coração que foi transformado pelo Evangelho e quer, e tem paixão, e quer aprender, e quer crescer, e quer se aprofundar. É esse coração que faz alguém ser espiritualmente saudável. É aquele coração que ora mais ou menos assim, olha: Senhor, ainda que a pregação do Tiago seja uma porcaria, ainda que seja muito ruim, ele não fale nada com nada, por favor, Senhor, trabalha no meu coração e para que a Tua palavra me transforme. Essa é a ideia. É você orar e falar assim: Senhor, o Senhor pode até usar aquele pregador, o Senhor pode até usar o Tiago, o Senhor já usou uma mula lá atrás para falar com um profeta, há precedentes, né? Independente disso, Senhor, se a Tua palavra for aberta, se de fato alguém se propor a ensinar as Escrituras Sagradas, me dá esse coração, por favor, esse coração que ama ouvir isso, que deseja ouvir isso, mais que qualquer outra coisa. É essa a ideia, queridos. O salmo que eu mais gosto é o Salmo 19, é talvez um dos salmos prediletos. E no Salmo 19 é muito legal, porque a primeira parte do Salmo, ele exalta a Deus, ao Deus Criador,
os céus proclamam a glória de Deus, ele fala sobre, né, a revelação geral de Deus, e é lindo a primeira parte do Salmo, é uma linda poesia. Mas a segunda parte do Salmo, ele fala sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor. E o salmista fala com uma paixão, com amor pelas Escrituras, que é algo assim, que me constrange até. Davi chega a dizer que a palavra de Deus para ele é mais valorosa do que todo o ouro. E convenhamos, para a gente não é. Convenhamos, para a gente não é. Então, quando nós, queridos, falamos sobre esse ponto, de receber a palavra com alegria, tem a ver com o seu desejo de amar cada vez mais e mais, ouvir e estudar e se aprofundar na palavra de Deus. E aí eu faço um apelo para todos vocês aqui, que hoje o Senhor coloque no teu coração, você que é um adolescente, você que é um jovem, você que é um adulto, um idoso, que hoje Deus coloque no seu coração, esse coração daquela igreja de Tessalônica, que ama ouvir, que ama aprender, que quer se aprofundar. E porque certamente é um reflexo do Evangelho que está transbordando no seu coração. De maneira prática, queridos, talvez hoje, aqui, muitos precisam ser transformados pelo Senhor nessa área. Talvez hoje você seja alguém que não consegue ficar uma pregação de 40 minutos, 50 minutos, sem olhar continuamente no teu celular. Talvez você nessa mensagem de hoje mesmo, já olhou e já respondeu diversas mensagens no WhatsApp, já olhou e já curtiu talvez diversas fotos no Instagram. Talvez você hoje já deu aquela levantada 2, 3, 4 vezes, 2 para beber água de um dedo no copo, outro para ir no banheiro só para se olhar no espelho e dar aquela tapeada na aparência, não é? E que na verdade, claro que não é errado levantar, às vezes é uma necessidade, às vezes de fato é uma necessidade muito grande, né? Mas isso normalmente mostra o teu completo desinteresse pela palavra de Deus. Talvez você sinta o oposto que aquela igreja sentiu. E na moral, se você sente o oposto que aquela igreja sentiu, tem algo muito errado com você. Porque Deus está exaltando essa igreja aqui, Deus está valorizando essa igreja. Deus está exaltando e valorizando a igreja, nos servindo de exemplo, que recebeu a palavra com alegria. E se você recebe a palavra com tédio, torcendo para esse culto acabar, você precisa ser transformado pelo Senhor, então. E agora talvez é uma boa hora para você parar tudo e falar: Senhor, por favor, eu sou esse cara aí que o Tiago falou. Que eu sou esse pseudo-cristão aí, que está brincando de ser igreja, e que acha que é muito legal estar aqui, e que acha que deve estar nesse ambiente aqui, tomar um cappuccino depois. Mas eu não sou essa pessoa que recebe a palavra de Deus com alegria, que tem paixão, prazer na palavra, e tudo bem não ser. Ore para que Deus te transforme, então. Ore para que o Senhor então coloque no seu coração, então, esse desejo de não terminar, de terminar hoje de maneira renovada e transformada. Para fechar esse ponto, eu coloco aqui que o problema é que quando você recebe a palavra de Deus com alegria, quando você deseja profundamente amar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, isso é uma evidência do Espírito Santo na sua vida. E o contrário, queridos, pode ser uma evidência de que você ainda não foi salvo por Jesus. É sério, eu sei, mas é real, e a gente precisa falar sobre isso. O não ter prazer, o não ter a paixão pela palavra de Deus, pelo estudo da palavra de Deus, pode ser uma evidência de que talvez você não foi salvo por Jesus ainda, brother. E que Deus está te dando uma baita oportunidade hoje, e que a partir desse quadro, você vai avaliar a sua fé. Vai avaliar a sua fé, e eu espero que você tenha um encontro com Jesus hoje, esse é o meu desejo. A terceira e última característica que eu quero ressaltar com vocês hoje dessa igreja, é bem legal, porque aquela igreja lá de Tessalônica, eles não só passaram a imitar os apóstolos e a Cristo,
como que a partir disso, eles se tornaram exemplo para outros cristãos. É bem legal, leia comigo o versículo 7, olha. Assim vocês, Paulo está falando, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Olha que loucura, que afirmação maravilhosa. Paulo está dizendo que aqueles novos convertidos, preste atenção, tinham se tornado um exemplo regional de piedade, de prática, de zelo pelo reino de Deus, de amor por Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o mundo todo estava olhando, o mundo todo conhecido daquela época estava olhando para o exemplo deles, e seguindo o exemplo deles, e se inspirando no exemplo deles, assim como eles se inspiraram no exemplo dos apóstolos, que se inspiravam no exemplo de Cristo. Cristãos espiritualmente saudáveis, sem tomar atenção para si, que a atenção deve ser sempre de Cristo, mas se tornam sim bons exemplos para outros discípulos que desejam seguir a Jesus. Então é muito legal, porque eles se inspiraram, eles tinham boas referências, e a partir do trabalhar de Deus na vida deles, eles se tornaram então essas boas referências. Ao ponto que hoje, pouco menos de 2000 anos depois, nós estamos aqui estudando sobre aquela igreja, gente que a gente nem sabe o nome, pouquíssimo do contexto, mas que nos inspira e que nos serve de exemplo da caminhada com o Senhor. Loucura, não? Mas é o que está acontecendo aqui. E rapidamente, só quero passar com vocês, eles eram exemplos em pelo menos 4 áreas que Paulo ressalta aqui. Eles eram um exemplo de missão, de fé, de transformação e de esperança. Eles eram exemplo de missão, quando Paulo diz no verso 8, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Olha que legal, a partir daquela pequena igreja e nova igreja, o evangelho se espalhou em toda a região. Eles se engajaram na missão do Senhor, eles cumpriram com o seu papel, eles enviaram missionários, eles viveram e pregaram o evangelho, e a partir do exemplo dele de missão, o evangelho cresceu em toda aquela região. Isso é legal para a gente. Talvez você tenha que orar e desejar ser esse exemplo de missão também, de engajamento no reino de Deus, de servir na igreja, de servir no seu contexto onde você está inserido. Isso é muito legal, queridos. Quem sabe Deus, ao trabalhar em você, para que você termine diferente, Ele talvez não trabalhe nessa área, no engajamento na missão de Jesus. Deus, Ele está em missão e nos convida a participar da missão dEle. Esse é o nosso desejo. Meu desejo é que a Red seja uma igreja que te ajude a colocar você em missão. Não é a missão da Red, é a missão de Jesus. Ele está em missão, Ele está fazendo, Ele nos convida a participar dessa missão com Ele. Aquela igreja entendeu isso e o evangelho se espalhou na região toda. Mas não só exemplo de missão, eles eram exemplo de fé também. Olha o verso 8 aí na parte final. Paulo diz, não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se o quê? Conhecida a fé que vocês têm em Deus. Eles eram conhecidos por essa confiança inabalável que eles tinham em Jesus Cristo. E é legal a frase de Paulo, né? Por toda a parte. Quando as pessoas falam de vocês, sabe o que elas falam? Elas falam da fé de vocês. Paulo está dizendo para aquela igreja, quando as pessoas citam vocês, quando as pessoas lembram dos Tessalonicenses, o que marca, sabe o que é? A fé que vocês têm em Jesus, o amor que vocês têm por Jesus. Essa era a marca daquela igreja. Porque talvez eu e você não oramos para que essa seja a sua marca, nos seus relacionamentos, onde você está inserido, no seu trabalho. Já pensou que legal você ser conhecido como alguém de fé? Não uma fé burra, não uma fé sem sentido que a gente vê por aí, não, mas uma fé viva, real, inteligente. Já pensou que legal as pessoas quererem estar perto de você, porque você é uma pessoa normal, uma pessoa carinhosa, mas uma pessoa que exala o perfume de Cristo, como Paulo diz em Coríntios. Pensou que legal ser conhecido pela comunidade como alguém diferente, que ama Jesus e que realmente vive essa realidade. Pensou que bacana seria isso?
que talvez não orar por isso? Lembre, tá? Jesus chamou a gente para ser diferente, não para ser esquisito. Alguns confundem essas duas coisas aí, mas já pensou que legal você ser diferente de maneira positiva? Pergunta para mim e para você, tá? Por que não orar por isso? Por que hoje não permitir que Deus trabalhe isso em nós? Para que você termine o dia de hoje diferente, transformado pelo Senhor. Mas não só exemplo de fé, já estou terminando. Eles eram exemplo também de transformação. Olha o final do verso 9. E como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servirem um Deus verdadeiro. Aquela igreja compreendeu tão bem o evangelho, que eles eram marcados também pela transformação. Sabe quando o cara muda e muda muito? E muda coisas reais. O cara era um idiota, o cara era um boçal, o cara era agressivo, cada 10 palavras, 11 era palavrão, o cara era agressivo, agredia esposa, filhos, e esse cara hoje é um doce, é amável, é diferente, transpira a fé, transpira Cristo. Essa é a transformação que aconteceu naquela igreja, isso é fantástico. Aquele cara era escravo dos ídolos, Paulo até citar, deixaram os ídolos, os falsos deuses, e passaram a buscar o Senhor. E por último, eles eram um exemplo de esperança também, porque Paulo diz no verso 10, que eles esperavam dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Uma igreja saudável, ela vive intensamente a transformação do presente, mas ela vive também sempre no desejo e expectativa da volta de Jesus. Uma igreja saudável é uma igreja que anseia pela volta de Jesus. As pessoas oram por isso, as pessoas esperam isso, as pessoas têm a noção de que a melhor coisa que poderia nos acontecer é a volta de Jesus. Loucura, não, mas a gente não fala sobre isso, mas é verdade. A expressão Maranata, vem Senhor Jesus, deveria ser uma expressão constante nos nossos lábios. Não é não, mas não, é ao contrário. Uma vez o pastor foi falar sobre isso na igreja, sobre esse tema, e falou para uma irmã assim, ainda bem que Jesus está voltando, né, irmã? Ela disse assim, Deus me livre. Está amarrado, pastor, né? Vira essa boca para o outro lado, né? Essa é a realidade da igreja, reflete isso, né? De uma igreja que não anseia, que não deseja a volta de Jesus. De uma igreja que está tão ocupada com as coisas terrenas, e não é nem a agenda da igreja, está com a sua agenda pessoal das coisas terrenas, e que ela parou de pensar nas coisas do alto. Talvez Deus queira tratar isso com você essa noite. Queridos, Deus tem muito a nos ensinar, sempre tem. Deus tem muito a trabalhar em nós. Deus tem muito, mas muita coisa a trabalhar em mim. E certamente Ele deve ter muita coisa para trabalhar em você também. E sabe o que é mais legal? Ele quer isso. Como terminar bem? É a ideia de como terminar diferente. E terminar diferente é terminar aberto para aquilo que Deus quer trabalhar em você, aquilo que Deus quer transformar você. E eu creio que Deus quer transformar cada vez mais e mais as nossas vidas, segundo a imagem de Jesus. Eu creio que Deus quer te libertar de ser um adolescente cego, surdo, mongol, que está voltado só para essas coisas imbecis da vida. Eu creio que Deus quer mudar a sua trajetória e fazer você acreditar que existe muito mais vida fora do Instagram. Eu sei que Deus quer te libertar você das suas ansiedades, dos seus temores, das suas preocupações, que talvez estão te aprisionando, te deixando preso. Deus quer te libertar dos seus vícios, dos seus falsos deuses. Eu creio que Deus quer nos libertar. E Ele tem feito tudo para isso em Cristo Jesus. Nós temos as ferramentas de Jesus para fazer isso. Nós temos as boas referências para isso. Meu desejo essa noite é que Deus trabalhe no seu coração. E para que você possa ser um jovem diferente, um adulto diferente, um pai diferente, uma mãe, um marido, uma esposa, segundo a imagem de Cristo Jesus. E saber que Ele nos dá as ferramentas para isso, por meio do Evangelho, é
fantástico. Talvez Deus quer te desafiar essa noite a procurar boas referências que te aproximam de Jesus. Talvez Deus quer te desafiar essa noite com respeito a uma busca mais profunda em amar a palavra de Deus e em ouvir a palavra de Deus, em ter interesse maior pela palavra de Deus. Talvez Deus quer que você mude e comece a ser um exemplo para os outros. Um exemplo de alguém engajado na missão, um exemplo de fé, de transformação, um exemplo de esperança. Eu não sei. O que eu sei é que Deus quer trabalhar comigo e com você essa noite, para a glória de Deus Pai, segundo a imagem de Cristo Jesus. Baixa sua cabeça, feche teus olhos. Senhor, por favor, continua a falar ao nosso coração cada vez mais e mais, para que a Tua palavra, Deus, que foi pregada, para que o exemplo desses irmãos lá da igreja de Tessalônica possam nos inspirar e nos aproximar do Senhor. Esse é o nosso desejo. Senhor, por favor, fala ao nosso coração da maneira que o Senhor quiser. Nos transforma, por favor. E em nome de Jesus, Deus, faz com que, a partir dessa transformação, isso possa gerar em nós um coração extremamente voltado para o Senhor. Trabalhe, Deus, nas áreas que o Senhor deseja trabalhar, Deus, e para que o nosso terminar seja um terminar diferente, não pelo nosso esforço, mas pelo agir do Senhor em nós. Aplica, Deus, da maneira que o Senhor quiser, no nosso coração, mas nos transforma, Deus, por favor, nos transforma. Não nos deixe, Deus, cegos para essa realidade, não nos deixe, Deus, escravos do pecado, de falsos deuses, mas nos aproxima de Ti. Trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor, amém.